Deixa eu contar pra vocês e já vou passando aqui cumprimentando essa outra amiga. Bem-vinda! Bem, Carol! Ale, junto com a gente hoje, mais uma vez, porque hoje a gente escolheu um tema que eu não sei se você está comendo, porque eu me lembro que você é vegetariano, vegano, mas que eu adoro ovo. Gente, meu Deus, que proteína linda, que proteína de custo baixo e que a gente tem, graças a Deus, né, bastante por aqui, né? Vamos falar dos benefícios dos ovos hoje. Você tem comido ovo ou não? Lembra que no passado eu estava comendo em média uns 15 ovos Lembro, por dia. Eu continuo comendo ovos, mas está em menor quantidade, porque né? Porque você é vegetariana. Eu sou vegetariana. Tô tentando um veganismo, mas ainda tá difícil, tá difícil. Tá aí, gente, mas eu me lembro, a Ale tem essa questão e eu acho que o ovo acaba sendo uma possibilidade para todo mundo. Primeiro, porque é fácil, gostoso e dá para carregar, né? Você vai contar essas dicas também. Tem várias formas, né, da gente preparar o nosso ovinho. E das proteínas, né, que a gente vem encontrando no mercado, eu acho que ele é o que tá mais, assim, o valor acessível. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Vamos colocar já uma primeira imagem na tela? Vou pedir para a Gláucia. A gente quer apresentar o ovo. Hoje a Lê vai apresentar o ovo pra gente, porque a gente acha que conhece tudo quando a gente olha essa gema e essa clara, só que não. A gente quer entender melhor do que são compostos, né? O que tem na gema? O que tem na clara? Vamos começar com esse? Então tá bom, vamos entrar com esse primeiro, ó, classificação dos ovos. Eu não sabia, mas a Lê tá trazendo pra gente. Tem o jumbo, tem o extra, tem o grande, tem o médio, tem o pequeno, e aí eles têm também a questão dos gramas pra gente diferenciar. Exatamente, então são as gramas, né, os gramas que vão diferenciar qual, né, é o tamanho dele. Então, às vezes a gente acha, é um ovo grande, fica na dúvida. Quantos gramas tem, Entendi. Qual é o valor nutricional, quanto de caloria, proteína. Isso é legal até para as receitas, né? Para quem receitas. Pensa ali na quantidade de ovos, então tem que ter uma certa atenção. Exatamente. Esse seria o quê? Parece um médio? Parece um médio, né? Médio. Esse aqui é o caipira? Esse é o caipira. Aí é menorzinho. É o menor. E a gente acha que por ser caipira, por ser jumbo, as características vêm do tamanho da coloração da casca. E não é verdade, porque tanto a casca quanto a coloração da gema, ele vem do tipo da galinha e da ração. Sério? Então, às vezes a gente acha, o ovo da gema vermelha ele é mais nutritivo. Depende. Ah, é? Por quê? Porque depende do que foi agregado na ração da galinha. Entendi. Ah, mas a coloração dele é porque é da galinha caipira. Não é, é o tipo da galinha, é a raça da galinha. Mas e aquela história que muitas vezes, quando você pensa aí, a forma como as galinhas vivem, são criadas e alimentadas, fazem diferença nos nutrientes do Fazem ovo. diferença, principalmente se são aquelas galinhas habituais de granja, que elas são criadas ali muitas vezes com rações e muitas vezes antibióticos, que são as de granja em grande escala, né? Tanto que eu trouxe uma caixinha aqui, Carol, de uma embalagem, se você quiser mostrar. Vamos mostrar ela aqui, ó. O que vem descrito nela? Galinhas livres. Galinhas livres. Adorei. Né? Por que elas são galinhas livres? Porque ali, onde elas são criadas, é um local aberto. E provavelmente elas estão muito similares a um ambiente que seria natural para elas desenvolverem. Entendi. Tá? Então, cada caixinha dessa, se vocês tiverem a curiosidade de ler a caixinha, vai ser identificado se é galinha caipira, se é galinha livre, se é ovo orgânico. Isso também, né? Isso também tem relação aí com a alimentação. E aí o ovo orgânico, ele vem até o orgânico a questão orgânica do que a galinha é alimentada. Certo. Então, ali elas vão ter alimentos livres de qualquer pesticida, qualquer antibiótico. O solo provavelmente não tem contaminação à água. Então, é toda a situação ali, né? E que voltada isso para o orgânico. Com que o ovo fique cada vez mais saudável. Mais saudável, e com mais exatamente. nutrientes. Isso mesmo. Então, vamos colocar na tela para a gente ter uma ideia aí do que a gente está falando quando a gente consome um ovo inteiro, né? Para entender essa tabela nutricional. Vou ler para vocês e a Lê vai explicando que já a gente vai falar de clara e de gema. Então, o valor energético são
mais ou menos 74 calorias, tá? Em carboidrato, a gente tem 0,6 gramas, então é quase nada. Proteína já tem bastante, é 8%, né? 6,3 gramas. Gorduras totais, 5 gramas, que representam 9%. Gordura trans, por ser aí, né, e saturada, uma proteína de origem animal, então sempre tem a sua porcentagem, não tem fibra e tem ali um pouquinho de sódio, 63 miligramas. É muito bom, né, Ale? Isso, então... Olha, é quase perfeito. É a constituição do ovo inteiro, tá? Então aí a gente começa a ver valores, né? Quando a gente fala de gorduras, a gente percebe ali que as gorduras têm uma quantidade, sim. né? Ali um pouco até maior que a proteína. Sim. Para carboidrato quase nada. E aí a gente também começa a dizer, né? Quanto de ovo eu posso consumir? Quanto dessa gema de ovo eu posso consumir? Porque a gordura, ela vai estar onde? Na gema e não na clara. Então tudo vai depender, né? Como eu sempre falo, de resultados de exame, do estilo de vida de cada indivíduo. Dá para culpar o ovo e falar ele é responsável pelo seu colesterol alto? Não. Então a gente precisa, quando a gente faz o planejamento alimentar, definir ali com cada indivíduo quanto de ovo vai entrar. E é isso também que dita muitas vezes a quantidade de gordura que um ovo tem, né? Comparando aí com a questão da proteína, que nem a gente tem ele inteiro aqui, que é um alimento que dá saciedade. Que é uma das estratégias de vocês, nutricionistas, né? Uma das estratégias de emagrecimento. Então, quando a gente fala, não é que o ovo emagrece, ele é uma estratégia para emagrecimento. Por quê? Porque toda dieta que a gente aumenta tanto a quantidade da proteína quanto a de gordura, traz o quê? Sensação de fome prolongada. Então, por isso que ele entra muito bem nas dietas para emagrecimento. Assim, para dietas de hipertrofia, por quê? Porque é um alimento que contém, né, o valor de proteína interessante. Muito bom. Aí você separou essa imagem, que está muito bonitinha, da clara e da gema, que nem a gente tem aqui também ilustrando, para a gente comentar. Então, vamos lá. Na gema, gente, olha que interessante. 55 gramas de calorias, 3 gramas de proteína, 5 gramas de gordura, 90% de vitaminas e minerais. Na clara, olha, a clara é muito magrinha, 17 calorias, 40 gramas de proteína, não tem gordura na clara e tem niacina e riboflavina. Daqui a pouquinho, a Lê, então, vai comentar pra gente. E como é que a gente interpreta isso para trazer saúde, qualidade de vida e benefícios para a nossa vida? Não é? Vamos lá! Deixamos aí o resumo desse alimento maravilhoso, que é o ovo. A gente destacou ali o que tem na gema e o que tem na clara. E agora a Lê vai explicar pra gente, de novo, a gente volta com essa imagem. Eu acho o ovo uma perfeição, mas vai depender também, Ale, eu queria aproveitar essa imagem para te perguntar, do objetivo de cada um para entender o consumo do ovo. Exato. Então, essa imagem é linda mesmo, é uma graça, porque ela tá bem dividindo ali, né, a questão do que tem em cada elemento dele. Tá? Então, a gema, a gente já tá vendo que a porcentagem de gordura fica maior na gema mesmo, tá? Bem maior. E ela vai ter proteína? Vai, mas se a gente levar em consideração também, a clara, ela tem bastante proteína e uma redução de gordura. Não tem gordura na clara, né? Ela é riquinha em albumina também, né? A proteína ali que um monte de gente utiliza. Tá? Então, dependendo do objetivo, dependendo do que cada indivíduo está buscando, né? A gente fala, utiliza ovo inteiro, ou divide um ovo inteiro para claras, ou consome só claras. Ou aumenta a clara e deixa uma gema só e aumenta só a clara. E aí você vai brincando ali de como que você, né, indica o consumo. E dá para fazer de várias maneiras, tá? Agora, Lê, vou te fazer uma pergunta antes da gente falar de todos os benefícios, que eu tenho uma lista aqui para perguntar para Lê, para ela ir contando de cada uma delas. Por exemplo, quando a gente fala então da gema, por isso que eu acho muito legal que a gente pode preparar o ovo cozido, porque ele fica na casca até 8 horas, não estraga, né? Você tira e tá, se você não quiser comer os dois lados da gema, ela tá ali dividida, você pode, né, deixar para um outro dia, enfim. Nesse caso, quando a gente fala de 50 gramas de gordura na gema, é semelhante a umas 5 colheres de chá de azeite, por exemplo? Eu acho que de gordura um por aí. Menos não dá, porque assim, o que é interessante também, conta pra gente essas dúvidas, tá? Quando a gente tem dúvida de quanto de gordura que tem,
porque eu pra quantidade, assim, falando em números, entendi. eu não gravo muita coisa, tá? Então, tem as tabelas nutricionais que nos ajudam muito nisso. Tá. Então, quando você quer fazer um comparativo, procura lá a tabela nutricional da Taco, por exemplo. O que equivale ao quê? Exatamente, Entendi. tá? Isso é Agora, legal. um ponto. Como a gente estava falando lá no começo, né? Todo alimento animal, ele vai ter gordura saturada. Sim. Ele vai ter colesterol. E aí, dependendo do que você busca, dependendo ali de resultado de exames, diabético, presta atenção. Diabético, gente, não é só cortar açúcar, a gordura influencia muito para a questão de diabéticos, tá? Lembrando que muitas vezes não é interessante ficar comparando gordura animal com gordura vegetal. Entendi. Por causa dessas peculiaridades. Porque no tá? caso, quem então já tem uma questão aí com gordura saturada, que é de animal, tem que recorrer a uma gordura vegetal e não uma animal. Sem dúvida, ou Entendi. reduzir, aumentar a vegetal. Entendi. Né? Porque vai ter essa questão voltada e a gente só acha que é colesterol. A gente compararia com manteiga, vamos falar assim. Sim, aí com colher sim, de ok. manteiga, pra ficar do mesmo pensando em gordura saturada. Saturada. Tá aí, depois, como que é a tabela que você falou? né? Taco, pode ser da Taco. Taco, é só jogar lá Isso. no nosso Procura. buscador ali. E hoje, né, tem os aplicativos também, que Tá. tem muito aplicativo legal para nutrição, que tem ali um monte de números, que tira essas dúvidas, que tira a questão de nutricional dos rótulos também. É Tá. que não pode ficar falando o nome, Mas essa todo que mundo você deu, eu sabe achei legal. disso, né? E eu acho que funciona também porque quando a gente é inteligente para montar um prato, né, dependendo das queixas aí do objetivo que cada um quer alcançar, poxa, se você vai comer um ovo numa salada, ele cozido, não precisa colocar mais gordura nenhuma, porque não tem a gordura toda. Por nele. exemplo, numa salada que a gente vê muito, vai o ovo, vai o queijo, vai o presunto. Pois é. Aí já azeite. Entendi. Então Ou o precisa, molho da salada. É isso, né? A gente precisa começar a ter uma noção e criar ali o hábito de olhar para o seu prato e ver o que ele está te trazendo de informação. Sem dúvida. Né? Eu vou começar, então, com uma listinha que eu tenho aqui. Você vai contar pra Tá. gente por que isso acontece. Por que o ovo, então, tem um efeito antioxidante? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então, o ovo tem efeito antioxidante por conta de colina, da zeaxantina, Tá. da luteína, tá? Então, eles são antioxidantes que estão nos ovos. Aí, quando a gente fala que ovo aumenta colesterol, às vezes a gente precisa ter um pensamento diferente, porque eles têm essas substâncias também que ajudam no controle de colesterol. E estão na gema. Essas Estão na gema, estão na clara, tá? Então, vamos dizer assim, no ovo inteiro. No ovo inteiro. Tá aí. Tem perguntinha do público, eu já vou pro próximo. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Emily. Beijo. O índice glicêmico do ovo cozido é 0. Pode inserir no jejum intermitente. Que loucura. Ele tira do jejum, mesmo que não altere. Não, altera um pouco a insulina, tem gordura e tem proteína. Olha, a Tô proteína altera a pensando insulina aqui. também. É, então, isso tá que eu tava bom? pensando Não é aqui. só índice glicêmico. Ele é um alimento, né? Ele é tanto que dietas ricas em proteína pode aumentar a insulina, tá? Pessoalzinho aí do whey protein, Também vai aumentar. né? Não é a nossa conversa aqui hoje, mas a proteína também aumenta a insulina. Ale, então até pra gente interpretar quem faz aí, sei lá, o low carb, o próprio jejum intermitente, proteína e gordura também elevam, mas é muito menos que comparado ao carboidrato. Depende das quantidades, Carol. Eu não falo muito em jejum intermitente porque eu não aplico. Né? Entendi. Não é a minha área de aplicação, Aham. tá? Então, mas a gente sabe que a proteína também tem essa função, tá? Olha que loucura. Às vezes um ovo pode ser muito bom ou dependendo do horário. Como eu te falei, né? dependendo para um diabético, por exemplo, que faz dieta low carb, por exemplo, talvez não seja a melhor estratégia, Entendi. tá? E por que ele ajuda a emagrecer, que também faz parte Porque dessa a gente lista? falou, né, que ele é um alimento que ele tem proteína e tem gordura. Proteínas e gorduras são alimentos que trazem saciedade. Tá? Então, por isso que a gente fala, consumo ovo, né? Às vezes a gente tenta corrigir lá os hábitos alimentares e a pessoa está comendo, por exemplo, biscoito à tarde. Chega na hora do jantar, tá morrendo de fome. E a gente fala, tenta colocar um ovo, tenta fazer algum omelete com clara, enfim. E aí a questão da saciedade melhora muito. Pós-treino é muito bom? Sim, é indicado, pós-treino, né?
repor proteína. Tá? E mesmo que tenha essa questão da gordura, tudo bem. Ela tudo entra bem, também... e aí a gente, como a gente conversou, depende, né? Depende do objetivo ali. A gente sabe que a gordura também, ela é um elemento importante, né? Principalmente transportar os hormônios ali, né, no organismo. E é muito bonitinho, né, gente? Olha que daqui a pouco nós vamos falar. E é versátil, né, Carol? E por que é bom pro cérebro? Porque tem a colina, né? Então a colina é um nutriente, tá na gema. Tá. Pra questão da visão também, muito importante. Vitamina E, D, K. Né? Ele só não é completo porque ele não tem fibra e vitamina C. Entendi. Tá? Vitaminas do complexo B, ferro. Olha só. Né? Senão ele seria ali um alimento completo. E tá na lista dos principais e melhores alimentos do mundo, sim, certo? Sim. Sei lá, eu concordo que sim. O primeiro continua sendo o leite materno, né? Leite materno é o principal, né? Aí, segundo, eu já ouvi dizer que é o ovo ou a quinoa. A quinoa também. Fica ali entre um e outro. Exato. Aí, gente, a natureza é perfeita, né? Porque daí você junta isso aqui com os legumes, você tem uma refeição completa. Entregue pela natureza. Vamos lá. Perguntinha do público na tela. Flávia, obrigada. Um beijo pra você. Qual a quantidade de ovo podemos comer por dia? Qual é a melhor forma de preparo para absorver os nutrientes? Adorei sua pergunta, Flávia. Vamos comentar sobre isso daqui a pouquinho. E voltamos para responder a perguntinha que a gente deixou, que aquela pergunta é a clássica, mas que é muito importante, né? Da Flávia. Então ela pergunta a quantidade de ovo que a gente pode comer por dia e a melhor forma de preparo para absorver os nutrientes. Boa pergunta. Carol, só voltando lá rapidinho na colina, a colina hoje está tendo muito estudo referente à questão muscular, proteção hepática. Olha que legal. Então a gente só acha que colina está ali com questão degenerativa do cérebro, mas não. Hoje está se falando muito em suplementação de colina também. Maravilhoso. E para outra pauta que a gente pode conversar. Mas voltando à pergunta, não tem uma quantidade pré-estabelecida. Lembrando que se a gente for colocar em questão de proteína a cada ovo, né? A gente faz um cálculo que mais ou menos por refeição você deveria ter de 20, 25 a 30 gramas de proteína. Um ovo só vai ser pouco. Entendi. Tá? Então, ou você vai utilizar os ovos para repor a proteína da refeição, ou para complementar a proteína. Entendi. Tá? Então, não tem muito ali uma quantidade ideal. E aí foi o que a gente falou, que a gente pode ficar administrando. Se vai ser ovo com gema, se só vai ser clara. Tá? E vai depender, né, Ale, do objetivo de cada um. Se é um emagrecimento, se é o ganho de massa muscular, né? Apenas manter o peso. Se tem o diabetes ali, se tem doença metabólica, tem um monte de questões ali que a gente precisa, né, avaliar. Embora um ovo tenha pouquíssimas calorias, quando a gente pensa, um ovo inteiro, 74. Né? Você comer 3 ovos, você continua tendo poucas calorias. No entanto, sobe ali para 150 gramas de gordura. Então, aí que tem que entender qual é o perfil. Aí, o que a gente pode pensar? Onde é que está o resto das gorduras ali que a gente poderia administrar? Sem dúvida. Então, é mais ou menos esse pensamento que precisamos ter. É isso. O que você ia falar, Glaucia, de crepioca? Eu ia perguntar sobre... Estão perguntando se é uma boa trocar o pão francês pela crepioca. Ai, gente, eu acho que, olha, de verdade, para falar em questão de nutriente, não tem muita coisa. A tapioca não tem nada, né? Não tem nada. Eu gosto de deixar, ou naquela questão se tem alguma doença com glúten. Tá, né? Sem dúvida. E eu gosto também de... cada um fazer a sua preferência. Entendi. Gosta de pão? Tudo bem. Gosta de tapioca? Tudo bem. A gente só precisa controlar a quantidade das gramas, porque dependendo de quanto que é a tapioca, dá mais que o pão. Tá certo. Né? E eu te entendo e eu penso como você, porque não adianta nada você trocar e você come a crepioca e você fala... olha, um erro e o negócio grande. Não te dá aquele prazer também, e daí você fica chateado e podia ter comido um pouco do carboidrato do pão, porque a tapioca também tem, mas eu acho que para a questão de quem tem intolerância ao glúten, quem é celíaco, é interessante porque tapioca é barato. É barato. Então né? Você também Mas tem assim, esse equilíbrio. Existem inúmeras alternativas sem glúten para celíaco, tá? Sim. Então não vamos só focar na tapioca. Tem um monte de coisa que a gente pode pôr, um monte de alimento. É verdade. Tá bom? Pra gente fechar, Lê, o ovinho de codorna, ele
tem tudo? Tem, Como é que é? bem Igual? similar, só que, gente, tamanhinho, né? Então a gente vai ter que dobrar a quantidade. Muito pequenininho. Né? Muito pequenininho. Muito gostoso. Tá, mas ele sim, ele é mais uma fonte de proteína, tem bem parecidas propriedades dos ovos grandes, né? E ele pode ser uma alternativa de troca aí. Também acho. A criançada adora. Adora, Dá pra adora. montar aqueles E é pratinhos bonitinho, bonitinhos, né, Você Carol? põe a carinha aí, o vídeo que eu adoro por ser um olhinho, aquela Verdade. coisa que a gente curte também. Você que tá com o neném. É verdade, daqui a pouco ele tá começando a comer ovo aí. Tão bem eles, tá uma Então, delícia. ótimos, Parabéns. E viu? feliz Dia das Mães, né? É isso, pra você também, Obrigada. mãezona. Vou agradecer nossa queridíssima Alexandra Saharovski, que é nutricionista, e você encontra o trabalho dela aqui, ó, @alepronutri, tudo junto, @alepronutri. Lá tem um monte de coisa bacana, inclusive da vida dela, pessoal. Manda mensagem pra gente, né? Outras pautas que você quer ver e ouvir, que a Ale traz com exclusividade. E vamos comer ovo. Ai, que delícia, bom demais. Obrigada, viu? Obrigada, Até a Carol. próxima. Beijos. Beijo em Obrigada, casa. até mais. E nós vamos pras dicas, a gente volta já já com uma receita também que, meu Tá Deus. delicioso, né? Olha esse polpo.